Muito boa noite, Pastor Genivaldo falando de São Paulo, gravando o vídeo de número 181, o censo e o castigo. Claro que a gente procura contextualizar os temas bíblicos do Antigo Testamento para trazer lições preciosas para nós, que sirvam de exemplo para a nossa vida, para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram no passado. E o texto que eu tomo como base está lá em Crônicas, conhecidíssimo, né? 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo 1 e mais alguns, depois eu pulo um pouco mais para frente. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então Davi chamou Joabe e mandou que ele fosse de Berseba até Dan para trazer a conta do povo, numerar o povo, os que estavam do seu lado, prontos para a guerra, dispostos a lutar com ele. Quando isso aconteceu, Deus se irou contra Davi, mandou Gade, o profeta, que vivia lá no palácio, era um vidente de Davi, diz aqui o texto, mas um profeta, era como chamavam os profetas naquele tempo, também como vidente, aquele que via. E Deus disse, olha, vai lá e fala para Davi, eu vou dar 3 oportunidades para ele, 3 coisas, eu proponho para que ele escolha uma delas. E Gade foi a Davi e disse quais seriam. Portanto, ele veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti os 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante de teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta ele levar a quem me enviou. Muito bem, Davi certamente disse para ele, olha, caiu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens, porque grande é a sua misericórdia. E depois sabemos o que aconteceu daí para frente. Por que Deus se irou contra Davi? Aliás, antes de falar por que Deus se irou, eu quero lembrar, no despertar, para a mesma leitura em 2 Samuel 24:1, onde o texto diz, irou-se o Senhor e não Satanás incitou Davi, que está que eu li em 1 Crônicas 21:1, aqui na edição revista e corrigida, mas está lá na NNVI também, diz que Satanás incitou Davi. O sentido aqui, o paralelismo bíblico é que nos traz nos permite essa compreensão de quem é quem falou o quê. Mas, nesse caso, Deus se irou contra Davi, porque Davi, por sua vaidade pessoal, foi tentado. Daí a palavra Satanás o incitou a tentar. A vaidade é uma porta que Satanás usa para tentar o ser humano. E Davi fez isso, portanto, Deus não gostou, não apreciou o que Davi fez. Veio a sentença, ela se cumpriu, a peste sobre a terra de Israel, muitos morreram, e até que Davi ofereceu sacrifício a Deus e se aplacou, portanto, a sua ira. Alguns podem achar estranho essa situação aqui, mas Deus, apesar de Davi ser um rei, governava Israel. Eles não queriam, mas Deus estava monitorando a vida dos seus reis, ou de quase todos, pelo menos aqueles que tinham o seu coração quebrantado, como Josias, Ezequias e outros, para ouvirem a voz de Deus e cumprirem os seus mandamentos, a sua palavra. Contextualizo isso para dizer o seguinte, quando a gente vê na rede social, a gente percebe que há muito censo. O que significa isso? Muitas pessoas que chegam, olha, a minha igreja ela é grande, lá tem 1.000 membros, 10.000 membros, lá nós fazemos isto, fazemos aquilo, e promovem aquilo que faz. Principalmente nesse período de pandemia e no que a gente chama de cuidados sociais com os membros mais pobres, mais carentes da igreja. Eu tenho visto isso. E Jesus nos lembrou de uma coisa, para que não tivéssemos muita atenção de fazer alguma coisa com a esquerda e mostrar para a direita. Ou seja, exaltar-se por aquilo que faz. Tornar a sua vaidade pública. Não porque quer mostrar o exemplo de bem fazer. Depende da maneira como você escreve, depende da maneira como você fala. Mas muitas vezes a gente vê que há uma carga de vaidade muito grande
em alguns líderes, em alguns pastores, quando dizem, lá na minha igreja nós demos tanto de ajuda para os necessitados. Eu creio que não precisaria dizer, ou se diz de uma forma diferente, para despertar a consciência, o ânimo de alguns outros que estão desapercebidos e não estão fazendo nada em relação a isto. Isso é compreensível, mas quando a carga de vaidade vai na frente, então nós nos lembramos desse texto e sabemos que, como tudo provém de Deus, do Senhor, até aquilo que nós realizamos, não devemos estar contando vantagem para ninguém ou contando para outros para mostrar que nós fazemos, somos diferentes dos demais. Eles não fazem. Aí lembrar a oração do fariseu em relação ao publicano, quando ele dizia, eu não sou nem como esse publicano, não sou como os demais homens, são todos pecadores, nem sou nem como esse publicano. Isso a gente vê muito na rede social, com palavras um pouco diferentes, não é? Às vezes até sutis, mas no entretanto a gente vê pessoas com o coração cheio de vaidade, não é? É a mesma coisa de quem faz um currículo cristão, onde põe lá toda a sua trajetória curricular, toda a sua trajetória acadêmica, para mostrar que fez isso, fez aquilo outro, e às vezes essas coisas não têm uma correspondência na ação de vida real. É pura vaidade, pura vaidade. Como diz o pregador lá em Eclesiastes, né? Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Uma outra coisa também em relação a isto, né? A gente vê grandes nomes de igrejas neopentecostais, né? Mostrando aí pela televisão as coisas que faz, aquele negócio todo. As milhares de cestas básicas e de produtos entregues aos carentes. Bom, se é para mostrar, para dar exemplo, até compreendemos. Mas muitas vezes a gente vê que é para mostrar que aquela entidade, que aquela igreja, que aquela bandeira faz mais do que os outros. Só que tem um detalhe muito grande, não é? Eu sou contador e às vezes eu falo como contador, então a minha linguagem agora é de contador. Uma igreja neopentecostal, principalmente essas grandes igrejas da mídia, que arrecadam milhões e aplicam 10%, 5% da sua arrecadação para serviços sociais, quando ela fala, isso parece um gigante. Falar em 2% para uma igreja que arrecada milhares, o número é extremamente expressivo. Mas isso é café pequeno, é bobagem, não representa absolutamente nada, não é? E às vezes as pessoas publicam para mostrar que pedem arrecadações, pedem dinheiro, mas que usam de maneira benéfica para ajudar pessoas carentes e etc., crianças desvalidas, abandonadas e assim por diante. Ora, irmãos, que Deus nos guarde, não é? Jesus fez muito e não contou vantagem nenhuma. Até dizia, ao fazer muitos milagres, ainda que havia uma razão muito própria ali, não é? Não diga nada para ninguém. Paulo, Estevão, Paulo, Silas, Pedro, quando realizavam alguns milagres também, não aceitavam louvação aos seus nomes, porque sabia que estavam fazendo aquilo no nome do Senhor e para engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Não havia outro motivo. E às vezes acontece, então guarde-nos o Senhor. Se você faz alguma coisa, se sua igreja faz alguma coisa, não divulgue isso para mostrar que a sua igreja, que o seu setor realiza muito mais do que os outros, não é? Batiza mais do que os outros, consegue discípulos ou aumenta o seu rebanho muito mais do que os outros. Tudo que faz é mais do que os outros, porque se fazemos, para o Senhor fazemos, e se não fazemos, azar o nosso. A perda será toda nossa, porque Deus irá requerer o trabalho de nossas mãos. Então não sejamos, Davi agiu de maneira insensata quando mandou enumerar cada tribo de Israel. Queria o número de todo mundo. Não bastou saber ele que todas as vitórias que ele teve foi porque Deus estava com ele, Deus estava do seu lado, a mão de Deus era com Davi, com o coração de Davi. Desde o princípio foi assim. Né? Conhecemos todos os atos da vida de Davi, todas as suas batalhas, mas todas elas proveio da mão
do Senhor, como também as nossas vitórias, tudo aquilo que nós conseguimos provém das mãos de Deus. Então a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a honra. Guarde-nos o Senhor de encher o nosso coração de vaidade. Cuidado com a sua vida. Deus nos guarde. Beijo a todos e uma ótima semana que está chegando por aí.